Uma vez eu fui, gente, para um congresso que se chamou Saúde Mental e Direitos Humanos. Um rapaz apresentou um trabalho. Ele fazia parte de um projeto de indígena, assim, de saúde indígena. E aí, ele trouxe como uma forma bonita, eu entendo, mas ele estava alienado. Ele disse assim, ele trouxe um estudo de caso de uma senhora indígena que estava com um problema de saúde, bem resumido, certo? Que estava com um problema de saúde e que o posto de saúde tinha utilizado a metodologia científica, óbvio, e descobriu qual era a doença. Só que ela queria fazer o ritual dela na tribo. Para o cientista não havia prova científica alguma de que esse ritual daria certo. Mas para ela teria. Para ela era o que ela queria fazer. Só que ela não pôde fazer. E ele conta isso como uma vitória da ciência. Ele conta isso com orgulho. Mas na verdade eu não sei se há orgulho nisso. Né? Eu não sei se é preferível viver fora da sua cultura ou morrer dentro dela. Né? Eu não sei muito bem ainda. Então, diante dessa situação do policial, estava exatamente tudo isso expresso. Diante das prostitutas que eu conheci, a gente saía de madrugada e, se vocês andarem pela orla de Salvador, vocês vão ver muitas travestis. E eu perguntava, meu Deus, por que eu nunca vi uma professora travestis? Por que será que eu fui fazer um exame, admissional, não era admissional não, eu fui fazer um reexame da empresa que eu trabalhava. Quando o cara abriu a porta, ele era um médico negro, ele estava com um black, e assim, eu tomei um susto, eu olhei assim, oxe, como assim? Né? Olha que eu sou uma pessoa que busco as reflexões, né? Mas por que será que eu me assustei? Por que será que, de modo geral, é claro que não é todo mundo, sem generalizar, mas a gente tem a certeza de que nós encontraremos travestis nos pontos de prostituição, não encontraremos nas salas de aula, porque será que mulheres só podem sair para trabalhar desde que ela cumpra com a maternidade, enquanto os homens não estão cumprindo com a sua paternidade, né? Os lares brasileiros são, em sua grande maioria, sustentados por mulheres, e os homens abandonam esses lares, né? Então, a ideia da gente refletir sobre o privilégio a partir da minha história de vida, que eu tenho para contar para vocês, que eu trouxe até agora, é a gente perceber que, apesar do privilegiado exercer a opressão, o privilégio também oprime o privilegiado. Também oprime o privilegiado, sabia? Porque, de certo modo, quando você tem uma corrente no seu pescoço, e também não estou fazendo racismo reverso, concordo plenamente com todas as políticas públicas de reparação social, histórico-social. Isso não está em pauta aqui. Mas eu estou querendo trazer um outro lado também. Quando a gente tem uma arma apontada para a cabeça, quando a gente tem o ódio diante de nós personificado, a gente sabe onde está o inimigo. Mas só que o inimigo também está nessa coisa do capitalismo, né, muito norte-americano, de conforto absoluto. Por isso que os Simpsons, eu acho fantástico a entrada dos Simpsons, que um sofá e uma televisão é tão opressor quanto uma corrente metálica no seu pescoço. Né? Você viver na zona de conforto, achando que tudo está bem, isso foi um mecanismo de opressão muito importante criado pelo capitalismo. Então, para que eu mantenha você na rédea curta, eu posso te oprimir com alguém ali, né, com um carrasco, explicitamente. Mas eu também posso colocar filmes, lançar filmes hollywoodianos que não trazem reflexão alguma sobre a vida, que reproduzem padrões de beleza, que reproduzem padrões de realidade e que não leva você à reflexão, e que não leva você a poder viver realmente a vida como ela está aí. Vendo a diversidade, vendo que todo mundo tem a contribuir. Eu me sinto muito lesado nesse sentido, porque eu só tive pessoas iguais a mim ao meu lado. E aí, quando eu vivi o submundo,
e eu experimentei drogas, automaticamente eu fui viver realidades alternativas, com comunidades alternativas, e aí eu vi que existia muita beleza em outras formas de ver a vida. E isso melhorou muito a minha compreensão comigo mesmo, porque apesar de eu ser, como eu falei para vocês, esse homem branco, eu tinha desejos, tenho também ainda, né? Tenho modos de pensar a vida que não batem com os padrões que foram pensados para mim. Se de um lado meu pai foi muito opressor, minha mãe me deu tanto afeto, tanto amor, aquela coisa de Bruninho, Bruno, que chega me sufocou. Né? Então eu precisava de uma liberdade, eu precisava ver outras coisas. Né? Então assim, eu sou muito grato, por exemplo. Eu gosto muito de contar a origem do meu nome, né? Porque meu nome não foi fruto de um livro, ler um livro, vi um nome bonito. Foi fruto de uma pessoa que se encontrou com uma outra pessoa. Minha mãe foi visitar minha tia na escola, se encontrou com um menininho. Minha tia dava aula para crianças no maternal, uma coisa assim. Se encontrou com esse menininho. Minha tia não estava na sala. Isso minha mãe conta, né? Esse menininho deu o lanche dele para minha mãe, abraçou, fez cafuné. E aí na hora de ir embora, minha mãe perguntou como é o seu nome. E o menino disse que era Bruno. E aí foi por causa disso que ela deu esse nome. Esse nome a mim. Né? Então eu me sinto muito responsável por isso. Eu acho que isso é uma característica muito forte minha para combater a opressão que eu realizo também. É a gargalhada, é o rir, é a ironia que mostra que eu jamais saí do território da infância. Né? E eu me sinto muito responsável por reconhecer, por exemplo, que há muito mais sabedoria numa criança, muito mais coisas a se ensinar do que no próprio professor, do que no próprio adulto. Então, essa luta que eu tento realizar e essas reflexões que eu trarei mais adiante sobre vários assuntos, elas estarão atravessadas por esse embate meu com relação às forças que promovem o privilégio.